Bom, pessoal, então nossa aula está gravando agora, né? Vamos iniciar nosso conteúdo. Inicialmente, bom dia, bem-vindo àqueles que foram aprovados agora nesse último seletivo. Sejam bem-vindos, né, ao curso de licenciatura, ao curso de Engenharia Civil. Nós já tivemos uma primeira aula. Nessa primeira aula eu fiz um vídeo em cujo eu me apresentei, falei um pouco sobre mim, sobre a disciplina, como serão as avaliações. E esse vídeo já está disponibilizado no SIGA. Então, para aqueles que não assistiram, eu sugiro então que vocês entrem no SIGA, na disciplina de geometria, e assista o vídeo, né? Esta é a minha sugestão. Então, hoje nós vamos falar sobre o nosso primeiro conteúdo, nosso conteúdo de vetores. Eu costumo dizer assim que este conteúdo, né, propriamente dito, vetores, é um conteúdo que vai ultrapassar, vai perpassar aí por toda a faculdade de vocês, em termos de conteúdo. Então, eu sugiro que vocês fiquem bastante atentos. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem perguntar, sintam-se à vontade, né? Abra o microfone, pergunte. Esse é o momento, né, que a gente tem aí para discutir, falar, perguntar, tirar nossas dúvidas sobre o conteúdo, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa agora também, não tem problema, já pode também estar falando alguma coisa, né? Caso contrário, eu já vou então iniciar o nosso conteúdo, tá bom? Tá ok, professor. Oi, Lucas, pode. Lucas levantou a mão? Acho que pode falar, Lucas. Bom dia, professor. Bom dia, Eu queria tudo bem? saber a questão do calendário, Sim, qual é a os questão? horários, né? Então, os horários da sua aula? Isso. Eu achei um aqui, eu só queria confirmar se é ele mesmo daí. Então, eu sei, os horários das aulas, ele está disponível no site, é um blog, né? O blog da Engenharia Civil, da Unemat. Eu não consigo falar dos outros professores, né? Eu consigo falar da minha disciplina. A minha disciplina vai ser toda segunda-feira. Aí você fala Professor Michael, Oi, pode falar. vou criar um grupo, né, de geometria e eu mando para eles lá, eu tenho. Aí, Lucas, já fica bem mais fácil. Ok, então, muito obrigado. Aí você cria o grupo, manda o link do grupo aqui no chat. E aí as pessoas entram. Eu sei que a disciplina de geometria, ela é a disciplina que vai ficar nesse horário, de segunda-feira, sempre as primeiras aulas, tá bom? Ok. Mais alguma coisa, pessoal? Querem perguntar algo, falar alguma coisa? Bom, então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ok. Vocês já estão vendo minha tela aí já, né? Sim. Sim, professor. Bom, então nosso primeiro conteúdo, e é um conteúdo que vai. Deixa eu só ver, eu acho que é o. Deixa eu ver aqui. A Amanda deve ter colocado o link no chat, né? Não. Vinícius, eu acho que ele respondeu na hora que eu perguntei e chegou somente agora a mensagem. Então vamos lá. Bom, o nosso primeiro conteúdo é sobre vetores, né? Bom, e aí, como eu disse para vocês, o conteúdo de vetores é um conteúdo que vai perpassar do início até, vamos dizer assim, o último semestre de vocês, né? Esse termo vetor. Então é importante que a gente saiba o que ele é, o que ele representa, né? Essa palavra vetores.
E de certo modo, compreender, ou, sei lá, compreender algumas operações que podem ser realizadas a partir de vetores. Então, hoje nós vamos definir o que são vetores e nós vamos compreender algumas operações que podem ser realizadas com vetores, tá bom? Então, vamos lá. O que são vetores? Vetor é um segmento de reto orientado que pode representar uma grandeza física. Pessoal, eu vou falar aqui. De vez em quando eu vou estar retornando alguns conceitos prévios que a gente vai estar revisitando, que possivelmente vocês já viram, né? Vocês já viram esse termo lá no ensino médio, por exemplo. Pelo menos assim nós esperamos. Então, essa disciplina ela parte do pressuposto que vocês já tenham visto geometria, por exemplo, né? Alguns conceitos básicos de geometria na educação básica. Mas, assim, mesmo assim, caso vocês não tenham visto, é importante que, se a dúvida ficar, vocês perguntem. Tem uma mensagem no chat, pessoal, eu só vou olhar agora, eu não sei o que necessariamente mas é o chat, o link do grupo, né? Aqui, da Amanda. Mas, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, abram o áudio e perguntem, tá bom? Abra o áudio e perguntem, porque eu não consigo ver as mensagens do chat, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, abre o áudio e pergunta sem problema nenhum. Bom, então, por definição, o que são vetores, né? O que é vetor? Vetor é um segmento de reto orientado, ou seja, tem um ponto inicial, tem um ponto final, e ele pode representar uma grandeza física. Bom, e aí, falando de grandeza física, o que é uma grandeza física? Nós vamos, partindo dos conceitos dos vetores, eu sei que vetor é uma grandeza física. O que é uma grandeza física? Né? Então, existem dois tipos de grandezas físicas. São as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Bom, então, como assim escalares e vetoriais? Né? As grandezas escalares, elas é uma grandeza física que fica totalmente compreensível a partir de um número, né? E a sua unidade de medida. Por exemplo, 1 quilo, 1 quilo de carne. Quando eu falo 1 quilo ou 1 quilo de carne, a gente já consegue imaginar na cabeça o que seria esse 1 quilo de carne, né? Por exemplo, a distância aqui entre Nova Chavantina e Barra do Garças. São 150 quilômetros, Nova Chavantina e Barra do Garças. Quando eu falo assim, a distância de Nova Chavantina e Barra do Garças é 150 quilômetros. Quando eu falo 150 quilômetros, o número é o 150 e a unidade de medida é o quilômetros. A gente consegue compreender do que se trata, né? Se trata da distância entre dois pontos. E aí fica compreensível. Já a grandeza física é uma grandeza, né? É uma grandeza física que já vetores é uma grandeza física que não fica totalmente compreensível pelo número e sua unidade de medida. E aí, necessariamente, precisa de algo para complementar. Esse algo para complementar é o que nós chamamos de segmento de reto orientado. Tem um ponto final, tem um ponto original, tem um ponto inicial, tem um ponto final, e tem aí uma orientação para para onde é que esse segmento está indo. Exemplo. Ó, nós temos o vetor A. O vetor A ele tem um ponto inicial, ele tem um ponto inicial, ele tem um ponto final e ele tem uma orientação para onde é que ele está indo. Nesse caso, ele está indo para cima. Né? Bom, que tipo de grandeza física é essa que não fica totalmente compreensível, por exemplo, só pelo número e pela unidade de medida? Bom, eu vou citar um exemplo aqui, eu não sei se vocês vão ver, mas eu vou voltar para lá.
Deixa eu colocar aqui. Bom, por exemplo, eu tenho esse livro, né? Um livro aí que trabalha com formação de professores. Acontece o seguinte, esse livro meu, ele tem uma força-peso, né? Imaginem só que eu tô pegando esse livro, segurando ele, né? Tô segurando ele para que ele não caia. Então, uma das unidades de medidas que eu posso representar a partir desse momento que eu pego esse livro e seguro para que ele não caia é a força, né? É a força Newton. Por que eu estou falando de força Newton? Funciona o seguinte, é que esse livro tem um peso, né? E aí nós temos aí todo o ambiente que torna ele, de um certo modo, algumas gramas, e eu estou aplicando uma força nesse livro para que ele não caia. O que isso quer dizer, né? Eu estou puxando esse livro para cima de modo com que ele não puxe meu braço para baixo. Então, a força que eu estou aplicando, enquanto mais eu subo com esse livro, a força é muito maior do que a força peso. Então, assim, se eu seguro ele parado no ar, parado, ele fica estático, né? E o que isso quer dizer estático? Quer dizer que a força que eu estou aplicando no meu braço, na minha mão, para segurar esse livro é a mesma, ou é igual à força peso dele. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir dessa ideia desse livro, das relações de forças que atua, por exemplo, no peso desse livro, eu consigo, na verdade, para que eu entenda o que é que está acontecendo, é preciso fazer um diagrama de força, descrito aí por Newton, ou descrito aí, no caso, a unidade de medida de força é chamada Newton. A força peso indica que esse livro está indo para baixo, a força que ele está indo para baixo, a força peso do próprio livro, e a força do meu braço, que está nesse momento estático, está aplicando uma força contrária à força peso, né? E então isso indica que a força que eu estou aplicando no meu braço ou na minha mão, ela é para cima. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles segmentos de reta nosso, esses segmentos de reta aqui, eles podem indicar, por exemplo, as forças peso, ou as forças atuantes em um objeto, e essas forças podem ser descritas, decompostas, calculadas e assim por diante. Então, nós temos o vetor A, que é um segmento de reta. Neste caso aqui, o segmento de reta, o vetor A, ele poderia representar, por exemplo, a força contrária que é a força da minha mão. Naquele primeiro exemplo do livro que eu te dei aqui, né? Nós temos o vetor B, perceba, ó, ponto inicial, ponto final, e uma orientação, para onde é que ele está indo. Então vamos lá. Nós temos o vetor A e o vetor B. Aqui tem letra maiúscula, mas geralmente os vetores são representados por letras minúsculas, ou por duas letras, né? Vamos pensar assim, duas letras maiúsculas que representam pontos. Esses pontos são os pontos iniciais e os pontos finais. Eles vão ser pontos de origem e os pontos de extremidade. Bom, algumas grandezas físicas, elas não ficam bem compreendidas somente com um valor, como eu disse para vocês. E essas grandezas que não ficam compreendidas são chamadas de grandezas vetoriais. E aí, aqui tem a definição do que são grandezas vetoriais, e essa definição é preciso que a gente tenha essa clareza com a gente, né? Grandezas vetoriais são aquelas que, para ficarem bem representadas, necessitam de módulo, direção e sentido. Então, essas são as três características fundamentais que é preciso, é necessário a gente ter isso em mente, né? A gente precisa ter essa consciência. Todas as operações vetoriais que a gente for fazer aqui agora, vai sempre levar em consideração quem? O módulo, a direção e o sentido. Bom, o que é o módulo? O módulo é representado graficamente através do tamanho do vetor.
ou seja, o tamanho do segmento de reta, ou através de um número acompanhado com uma unidade. Bom, a direção é a reta que dá suporte ao vetor, que pode ser informada através de palavras como horizontal, vertical e assim por diante. Um minutinho, gente. Tem alguém pedindo para entrar. Bom, então a direção, eu costumo dizer assim, olha, a direção é a inclinação do vetor em relação ao eixo, né, ao plano cartesiano. Então, são duas palavras aí que elas são bastante semelhantes, até mesmo no entendimento, né? A direção e sentido. A direção, eu costumo dizer que é a inclinação da reta ou a inclinação do vetor em relação ao plano cartesiano, né? Ou alguma das retas de algum eixo. Já o sentido é a orientação do vetor dado pela seta, também formada através de palavras. Esquerda, direita, né? Do ponto A para o ponto B, para baixo, para cima e assim por diante. Então, direção é a inclinação da reta, do segmento de reta, e sentido é para onde essa reta está indo, né? E ela geralmente é informada pela seta. Por exemplo, nós temos o vetor A. O vetor A ele mede 3 centímetros. Então, o módulo do vetor é 3 centímetros. Tudo bem? Olha, a direção desse vetor, neste caso, direção, inclinação, certo? Ela é vertical. Vertical, certo? E o sentido é para cima. Sentido para cima. Né? Módulo 3 centímetros, direção vertical e o sentido para cima. Ó, outro vetor. Contando aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 alguma coisa. Acho que deve ser metade de 5, né? Então, ó, o módulo dele é 5,5, por exemplo. Né? A orientação, né? A direção dele, no caso, é horizontal. E o sentido é para a esquerda. Né? Para onde ele está indo? Para a esquerda. Bom, então vamos lá. Vetores iguais. Dois vetores ou mais, né? São iguais, ou eles podem ser iguais, quando eles possuem as mesmas características. Ou quando as características, aquelas módulo, direção e sentido, forem iguais. Então, por exemplo, neste caso, o vetor A é igual ao vetor C. Por que ele é igual? Porque ele tem o mesmo tamanho, porque eles têm a mesma direção, ou seja, os dois estão indo para cima, né? Direção, desculpa. Os dois são vertical e o sentido, os dois estão indo para cima, tá bom? Então, a partir dessa ideia de vetores, imaginem só que eu tenho um vetor, um segmento de reta, em qualquer lugar do nosso plano cartesiano, né? Isso quer dizer? Quer dizer que se ele possui o mesmo tamanho, se ele possui a mesma direção e se ele possui o mesmo sentido de um outro vetor, esse vetor A e o vetor B, C são iguais. Acontece o seguinte, que por conta dessas características, é possível afirmar que um plano cartesiano, seja ele bidimensional ou tridimensional, existem infinitos vetores iguais. Às vezes, para finalidades de cálculo, é preciso que a gente defina um outro vetor em um outro lugar do plano, que seja igual a esse que eu esteja aqui, para facilitar os nossos cálculos. Né? Mas enfim, isso a gente vai ver um pouco mais para frente, tá bom? Então, são vetores iguais, são vetores que têm o quê? Mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido.
nós temos vetores opostos, né? O que são vetores opostos? São vetores que têm o mesmo tamanho, são vetores que têm a mesma direção, ou seja, a mesma inclinação. Por exemplo, nós temos o vetor A e o vetor menos A. Esse menos A significa oposto a A. Só que o que diferencia? Diferencia o sentido dele, né? O A está indo para cima, o oposto de A tem o mesmo tamanho, a mesma direção, só que sentido diferente, né? Sentido diferente, ele está indo para baixo. Tá bom? E aí o oposto de A, para ser um vetor oposto, né, geralmente eles vêm caracterizado com um sinal de negativo na frente. Então, um sinalzinho negativo na frente quer dizer oposto. Bom, vetores diferentes são aqueles que possuem uma ou mais diferenças entre suas características. Ou seja, pode ter o tamanho diferente, olha, ele tem a mesma direção, ele tem o mesmo sentido, mas um módulo diferente. Olha só, ele tem o mesmo módulo, só que direção e sentido diferente, né? Eu tenho vetores, neste caso, com sentidos diferentes. Também, eles têm o mesmo módulo, eles têm a mesma direção, ou seja, pertencem à mesma reta, né? Possuem a mesma inclinação, só que os sentidos deles são diferentes. Bom, é possível, então, realizarmos algumas operações com vetores. Aquelas que geralmente nós estudamos no ensino médio são o quê? A multiplicação e divisão de vetores por número primo, soma e subtração de vetores. Então, hoje, nós vamos dar um tratamento geométrico. O que é isso, tratamento geométrico, né? Nós vamos fazer essas operações, mas através de segmento de reto orientado, através do próprio plano cartesiano e assim por diante. Então, vamos pensar assim. Primeiro, nós vamos falar da multiplicação, da soma, da subtração de vetores, mas com um tratamento geométrico, algo palpável, né? Algo que a gente consegue fazer e visualizar ao mesmo tempo. A partir de um certo momento, nós vamos sair desse lado geométrico, né? Desse tratamento geométrico de vetores, e vamos partir para a parte analítica, né? Para a parte mais algébrica e assim por diante. Bom, tomemos aí, então o vetor A, né? Se desejamos ter 3 vezes o vetor A, nós podemos multiplicar esse vetor, né, pelo número 3, pela unidade 3, e ter um vetor resultante que tem 3 vezes o tamanho de A, com a mesma direção e o mesmo sentido. Olha lá. Então eu posso multiplicar um vetor por um número real qualquer. 3 vezes o vetor A é a mesma coisa que eu pegar 3 vetores e alinhar eles. E aí, pegar o resultado final e somar todos esses vetores. Bom, tomemos novamente o vetor A. Nós podemos, desse modo, desejar ter o vetor oposto a A, né? Lembre-se, um negativo aqui em geometria analítica é dado como um vetor oposto. Então, assim, eu posso multiplicar esse vetor, né, por um número real negativo, por exemplo, mas o negativo não quer dizer assim, eu vou multiplicar por menos 2. Não. Quando eu desejo multiplicar por menos 2 o vetor A, é a mesma coisa que eu dizer assim, olha, eu quero obter um vetor que tenha 2 vezes o tamanho oposto, né, 2 vezes o tamanho de A, só que o oposto de A. É mais ou menos essa leitura que a gente tem que fazer. Não multiplicar 2 vezes o A, né? Até porque nesse momento o A não tem tamanho nenhum, né, numericamente.
só tem apenas sua representação gráfica. Então, menos 2 vezes A quer dizer o seguinte, eu quero ter 2 vezes o vetor oposto de A, ou 2 vezes o vetor de A, só que sentido oposto. Ok? Né? A gente pode dividir o vetor ao meio, um terço, enfim, é a mesma coisa que multiplicar esse vetor por uma fração. Né? Só um minuto. Alguém colocou alguma coisa. Não? Foi eu, professor, que levantei a mão. Voltando lá. Pode, eu tenho que falar, porque eu não ouço. Ah, tá. Não vejo, quer dizer, eu só ouço. Sim, tudo bem. Voltando lá naquele menos 2 vezes A. Isso. Igual o senhor falou, que a gente pode ter ele no mesmo sentido, né, o oposto, né? 2 vezes o oposto do vetorar. É mais ou menos isso, 2 vezes o oposto. A leitura dele é dada como oposto. Sim, mas aí no caso, como que eu vou descrever ele? Eu vou deixar ele no sentido normal de A, só que 2 vezes com o negativo, ou eu vou descrever ele como o de baixo, menos 2 Como o de vezes A. baixo. Isso. Então, o sentido, no caso, o negativo, ele quer indicar o seguinte: olha, o sentido vai mudar. Se ele estava indo para a direita, a resposta final dele vai ter que ir para a esquerda. Então, o negativo necessariamente vai mudar o sentido dele. Então, eu tenho que descrever exatamente como é esse aqui embaixo. Né? Perceba, quando eu faço a multiplicação por menos 2, né, multiplicando por menos 2, é obter 2 vezes o vetor A, mas que sentido oposto. Né? Essa é a ideia do vetor ou desse negativo. Aqui, esse vetor A em cima seria o vetor original, o tamanho original, o sentido original, a direção original. Quando eu quero o oposto dele, eu quero o sentido oposto. 2 vezes esse vetor, de mesmo tamanho, mesma direção, só que sentido oposto. Eu não sei se deu para entender, mas essa é a Sim, ideia. professor, agora eu entendi. A ideia assim, é que no negativo mude o sentido desse vetor. Né? A gente pode ter aí, por exemplo, como eu disse para vocês, a metade, podemos obter a metade desse vetor, né? Multiplicando esse vetor por um número fracionário, né? Maior que zero, menor que 1 ou menos 1, e assim por diante. Ó, vetores de direções e sentidos iguais. Soma de vetores. Bom, gente, agora vamos lá. É o seguinte. Geralmente, quando a gente tem um vetor, a gente soma ele, ou quando a gente tem um número a gente tem um número aqui na nossa vida real, quando a gente faz a adição dele, a gente pega um mais o outro, né? Os vetores, teoricamente, não é desse tipo, né? A soma de vetores. E é preciso que a gente tenha isso em mente. Por enquanto, vamos dar esse olhar geométrico para isso, né? Eu tenho o vetor A e o vetor B. Eu quero necessariamente fazer a soma de A em B. Como é que eu faço? Eu pego e uno esses dois vetores. Eu pego o ponto de extremidade do segundo, junto com o ponto de extremidade. Eu pego o ponto de origem do segundo, vou unir com o ponto de extremidade do primeiro, e assim me resulta nesse vetor maior que é o vetor resultado, né? O vetor resultante da soma de vetor A mais B. Pessoal, só um minutinho. Só um minutinho, já volto.
Bom, voltei. Deixa eu voltar lá. Bom, vamos lá então. Então, o vetor da soma a soma de vetores com os mesmos sentido, a gente pega então o ponto de origem do primeiro e coloca no ponto de extremidade do segundo. Bom, eu vou usar aqui um termo, e é um termo bastante utilizado por alguns teóricos, que utilizam para fazer soma de vetores, pelo menos no tratamento geométrico, que é o seguinte: a gente fala assim, olha, é o cabecinha na bundinha. Né? O que seria isso, né? A teoria da cabecinha na bundinha. A soma de vetores é ligar esses vetores. É pegar a cabecinha do primeiro vetor e colocar na bundinha do segundo vetor. Foi isso que aconteceu. Ó. A soma de A mais B é a cabecinha do primeiro na bundinha do outro, e aí vai resultar, né, na soma de vetores. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque olha só, quando os vetores eles têm o mesmo sentido, é só pegar o resultante. Neste caso aqui, eles não têm o mesmo sentido. O que isso quer dizer? Como é que eu faço a soma desse vetor? Eu pego a cabecinha desse primeiro, coloco na bundinha do segundo. Agora imaginem só, eu vou riscar aqui, tá? Vou pegar aqui esse primeiro. Ok? Então esse aqui seria o vetor A. Pessoal, desculpem aí a letra, por enquanto, como eu não estou na faculdade hoje, estou em casa, estou tentando fazer tudo aqui no notebook. E até porque eu parei um pouquinho a aula, tive um pequeno imprevisto, né, aqui em casa, mas já voltei. Tá tudo certo, tudo bem. Então vamos lá. Então seria então a cabecinha do primeiro na bundinha do segundo. Só que como eles têm sentido oposto, a soma desses dois vetores é o resultado da diferença. Então olha só, o que foi a diferença? A diferença foi esse ponto aqui, ó. Essa distância que eu estou riscando. Tem um ponto de origem, né? Aqui no ponto de origem, na metade do ponto de origem do B, que vai até a extremidade de B. E é por isso que ele ficou desse tamanho. Ficou pequenininho. Por que ele ficou pequeno? Porque a soma de vetores com sentidos opostos quer dizer a diferença entre esses dois vetores. Né? Então, a tendência é que, se eles têm sentido opostos, ao invés de somar e ficar grandão, a ideia é descobrir qual seria a diferença entre eles. E aqui, se sobressair, é a diferença e é o vetor resultante da soma. Bom, agora nós falamos em dois casos especiais quando nós temos aí dois vetores. E agora, quando nós temos mais que dois vetores, aí nós temos aí algumas regrinhas, né, que podem ser utilizadas para fazer a soma desses vetores. Primeiro, nós temos a regra do polígono. Ela é bastante útil para precisarmos somar três ou mais vetores. E nós temos a regrinha do paralelogramo. Calma aí, pessoal. Mais uma pessoa pediu para entrar. E aí nós temos a regrinha do paralelogramo, né? Também uma das regrinhas que podem ser aplicadas, né, de dois ou mais vetores. Bom, primeiro, então sejam aí os vetores C, os vetores A, o vetor B, ou D e B. Vamos iniciar então com o vetor C. Poderíamos, por exemplo, iniciar com qualquer um deles. Vetor C mais o vetor A. Lembra que eu falei para vocês? Que a gente pode, para fazer a soma de vetores, a gente pega a cabecinha do primeiro e coloca na bundinha do segundo. Né? Então, ou seja, o ponto de extremidade do primeiro com o ponto de origem do segundo. Então, esse aqui seria, por exemplo, o vetor A mais C. Mais D
mais o vetor B, e aí o vetor resultante é o ponto de origem de C e o ponto de extremidade de B. Então, assim, ó, C mais A mais D mais B é igual a quem? É igual ao ponto de origem de C até o ponto de extremidade de B. Esse é o vetor resultante da soma do vetor C mais o vetor A mais o vetor B mais o vetor B. Essa é a regra do polígono, tá bom? Após terminarmos tudo isso, vai formar um polígono, geralmente não regular. Bom, regra do paralelogramo, né? Dois vetores, vetor A e vetor B. Eu quero, nesse caso, fazer a soma desses dois vetores. Eu pego, então, nesse caso, eu tenho dois vetores, esses dois vetores eu coloco eles no mesmo ponto de origem, e aí traço algumas retas paralelas. Bom, primeiro eu vou traçar uma reta paralela ao vetor B, depois eu traço uma reta paralela ao vetor A. Percebam que eles se cruzam, né? Onde eles se cruzam é exatamente o ponto de extremidade da soma do vetor A mais B. O vetor A mais B, neste caso, quando eu tenho dois vetores, é o vetor diagonal desse paralelogramo, que tem um ponto de origem com o mesmo ponto de origem desses dois vetores, e o ponto de extremidade é o ponto de coincidência, né? Onde esses dois vetores eles se encontram. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, tá bom? Professor, Oi. mas isso tudo vai ser dentro do plano cartesiano, né? Também pode ser dentro. Você percebe que eu estou fazendo a soma sem necessariamente estar no plano cartesiano. Ele pode estar em qualquer lugar no espaço. Mas isso também pode estar no plano cartesiano. Considerando apenas o tamanho dele, né? O tamanho e a direção e o sentido. Ó, quer ver? Vamos imaginar que isso aqui seja um plano cartesiano. E que esses vetores A e B, aqui em cima, estejam em qualquer lugar no plano cartesiano. Eu posso pegar eles, trazer eles para cá, tudo junto, com o mesmo ponto de origem, e fazer a soma. Sem problema nenhum. O teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, ele nos ajuda o quê? A determinar qual seria a hipotenusa, ou módulo desse vetor. Lembrando que módulo é o tamanho. Se eu tenho o tamanho de A, tenho o tamanho de B, aplicando o teorema de Pitágoras entre ângulos retângulos, a gente consegue determinar o tamanho desse vetor da soma. Bom, então, a ideia do polígono, né, quando se forma aí um ângulo retângulo, né, um triângulo retângulo, ou se forma um retângulo, e a gente pode dividir ele em duas partes iguais, através do paralelogramo, da regrinha do paralelogramo, a gente consegue, de certo modo, aplicando o teorema de Pitágoras, determinar o tamanho do vetor resultante da soma. Então vamos lá, eu tenho o vetor 1, vetor 2, vetor 3. Eu quero fazer a soma do vetor, ó, o vetor 1 mais o vetor 2. E aí eu acho que é a Amanda, né, Amanda? Perceba, eu tenho uma malha quadriculada, não é necessariamente um plano cartesiano, mas eu posso necessariamente fazer a soma deles, ó. O vetor 1, o vetor 2 eu pego ele, coloco ele na bundinha, o vetor 1 na bundinha do segundo, o vetor resultante tem o mesmo ponto de origem do vetor primeiro e o ponto de extremidade do segundo, ó. O mesmo ponto de origem do primeiro e o ponto de extremidade do segundo. Vetor 1 mais vetor 2 mais vetor 3. Ó, vetor 1 mais vetor 2 mais vetor 3. Vetor resultante, que é o vetor soma, tem um ponto de origem do primeiro com extremidade do segundo. Ou do terceiro, no caso, né? Ó, soma de dois vetores ortogonais. Ó, dois vetores ortogonais. Essa é uma informação bastante interessante. Por quê? Porque se eles são ortogonais, eles são perpendiculares entre si. Eles formam um ângulo de 90 graus. Se eles formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, a gente consegue, de certo modo, aplicar o conceito ou o teorema de Pitágoras para descobrir o tamanho de qualquer vetor. Mas vamos lá. Eu tenho aí
um vetor de 12, outro vetor de 16. Aí perceba, se eles são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. E eu quero descobrir qual seria, então, o tamanho do vetor que resulta na soma de A, do vetor A mais o vetor B, por exemplo. Ó, perceba uma coisa, o tamanho entre eles não é 12 mais 16, que daria 28. O tamanho é a distância de um ponto até o outro ponto, né? Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, a gente vai determinar qual seria o tamanho, ó. Se eu colocasse que A ao quadrado, seria o caso 20, se eu quisesse descobrir, né? Então seria A ao quadrado mais 12 ao quadrado mais 16, que daria 144 mais 256, que é 400. A raiz quadrada de 400, 20. E aí eu conseguiria determinar o tamanho desse vetor, aplicando o teorema de Pitágoras. Olha aqui, a figura a seguir representa o deslocamento de um móvel em várias etapas. Cada vetor tem módulo igual a 20. A distância percorrida pelo móvel, por esse móvel, né? E o módulo do vetor deslocados, né? São o quê? Bom, primeiro, como é que foi? A distância percorrida, né? Ele andou 20 metros, depois mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. Então ele percorreu isso aqui, ó. Ele andou isso, né? Agora, o módulo do vetor seria a diferença entre esses dois pontos, né? Olha lá, consegue, nesse sentido, formar um triângulo retângulo para que a gente pudesse, então, aplicar o teorema de Pitágoras. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente consegue determinar qual seria a distância, né, de A e B. Então, assim, a soma de vetores não é necessariamente a soma do tamanho do primeiro, do tamanho do segundo, do tamanho do terceiro. Não. É literalmente a distância entre dois pontos. Qual é a distância entre os dois pontos? Do ponto inicial do vetor que eu estou somando até a extremidade do último vetor. O vetor ele pode ser decomposto, né? Mas enfim, eu não vou trabalhar a decomposição dele agora no momento, até porque a aula fica imensa. E aí, não é minha intenção nesse primeiro momento ficar tão imensa assim. Mas a partir dessa ideia de soma de vetores, eu vou deixar uma lista de atividades para vocês. A primeira lista, ela não é uma lista avaliativa, é uma lista de fixação de conhecimento e é uma lista de sugestão. E aí a minha sugestão é o seguinte: não deixe para a última hora para fazer essa lista. Nós temos esse momento para a gente tirar nossas dúvidas em relação à lista. Então, eu vou colocar agora nesse exato momento a lista de atividades lá no SIGA. Você já tem acesso ao SIGA, certo? Sim, professor. Ok, então eu já vou deixar nesse primeiro momento apenas algumas atividades em relação à soma de vetores. Só um minutinho. Professor, Oi. aí você vai fazer que nem probabilidade, as duas primeiras aulas, explicação de conteúdo, e É, nas duas, só na que parte depois, isso, para só que explicar? probabilidade é diferente. Que probabilidade ele tem uma quantidade de hora maior. Então aqui, por exemplo, as aulas síncronas, nossa, da aula de geometria, é apenas 1 hora no máximo, né? 1 hora de aula síncrona. Mas é do mesmo jeito, eu vou deixar a lista de atividade para vocês e eu vou continuar aqui para tirar a dúvida em relação à lista de atividades, né? Então, esse primeiro momento de aula teórica, que é a aula síncrona, eu vou deixar gravado aqui para quem vier depois assistir. Inclusive, vou parar a gravação agora. E aí, eu vou disponibilizar a lista de atividades. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem me chamar a qualquer momento, tá bom?